Para quem não me conhece, eu sou a Raquel Dick, eu sou psicóloga e estou na coordenação do Núcleo de São Leopoldo da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui hoje para o nosso evento de abril, nossa atividade científica, né? E ela será organizada, né, pelo Paulo Ferraz. Nós teremos como debatedora a nossa colega Maria Aparecida, né, que é a nossa coordenadora também da comissão científica do núcleo, né, e eu gostaria então de agradecer muito a participação de todas, das gurias da sociedade também, a Renata, a Lísia, a Melina, né, muito obrigada por estarem aqui conosco. Então, para dar o início à nossa atividade, eu irei coordenar a atividade, então qualquer questão pode ser colocada no chat, né, que a gente logo em seguida vai poder estar respondendo. Eu gostaria de apresentar, então, a nossa colega Maria Aparecida, né, nossa coordenadora da comissão científica. A Maria Aparecida é psicanalista, mestre em psicologia clínica pelo Instituto Superior Miguel Torga, de Coimbra, Portugal. Mestre em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, pela USP. Coordenadora do Bacharelado em Psicologia da Faculdade Dom Bosco. Sócia da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Docente e supervisora do Espaço Criar, de formação em psicanálise. Membro do Círculo Fenomenológico da Vida e da Clínica da USP, pesquisadora de grupo de pesquisa das faculdades Este. E a nossa colega, ela tem um consultório aqui em São Leopoldo. O nosso evento hoje tem o título de Emily e o Pacto Mortífero, né? Então, agora eu quero apresentar o Paulo, né? Que vai nos trazer, então, esse trabalho dele. O Paulo Ferraz, né, ele é psicanalista pelo CEP de PA, mestre em psicologia social e institucional pela URGS, membro efetivo da Academia de Letras do Brasil, membro efetivo da Academia de Artes, Ciência e Letras Castro Alves, membro da Academia de Letras dos Municípios do Rio Grande do Sul e membro honorário da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil. Gente, eu quero que nós tenhamos um evento maravilhoso, né? E eu gostaria de passar agora a palavra para a nossa colega Aparecida. Fica contigo, Aparecida. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, Raquel, pela apresentação, né? E obrigada também ao Paulo, que a partir do convite, né, feito por nós para que ele pudesse fazer essa atividade científica agora em abril, ele me convidou para debater o caso, debater o trabalho feito, né, que tem esse título, então, Emily e o Pacto Mortífero, né? Então, eu agradeço muito ao Paulo, né, por essa deferência, assim, desse fato de ele ter me convidado, que eu acho que é uma grande responsabilidade a gente discutir um trabalho de um colega, né? E fico muito feliz de ver também colegas, né, que faz tempo que eu não estou vendo, está ali a Karen, né? A Lísia, tudo bom, Karen? Tudo, boa noite, um prazer. A Lísia também está aí, né? De vez em quando eu vejo ela nas atividades. Tudo bom, Maria? Mas hoje, como eu estou com a palavra, daí eu estou comentando, né? E os demais colegas que estão aqui, né? Que são o João, está ali também. Não sei se é o João que eu conheço, mas enfim. Então, eu penso, né? Que eu não sei como é que o Paulo pensou, né? Porque, na verdade, o Paulo tem o trabalho dele, um trabalho clínico, né? Uma psicanálise realizada, muito importante, né? Muito bacana, né? O que ele trouxe. Então, eu gostaria de ver com o Paulo como é que ele quer fazer, se ele vai ler o trabalho, como é que tu te organizaste, Paulo, para eu poder conversar a respeito do material, para nós discutirmos esse material, né, Paulo? E o pessoal aqui do núcleo recebeu o material para ler. Eu não sei se todos que estão aqui têm
tiveram, né, a oportunidade de ler esse material, né, Raquel? Eu não sei. Eu acho que as pessoas daqui não, porque, na verdade, esse é um trabalho publicado, né? Então, não haveria nenhum problema das pessoas lerem, muito embora tenha sido fruto, né, de um trabalho de uma psicanálise. Então, né, mas é um trabalho publicado, então eu não sei se as pessoas chegaram a ver, a ler e tal, né? Mas enfim, Paulo, daí tu, quem sabe tu traz teu material, né? E eu vou conversar a respeito disso e vou te dizer o que eu pensei de tudo aquilo, né? Então, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Encontros são sempre muito frutíferos, muito interessantes. Quero agradecer a toda a organização, a toda a atenção que eu recebi. E, Maria Aparecida, nós já temos uma história de longa data, então quero te agradecer também por estares aqui hoje e por me dares essa honra de poder conversar comigo das coisas que nós mais gostamos em torno da psicanálise, não é? Desde a graduação até agora, então, num outro momento de vida a gente se reencontra, coisa boa. E ia comentar, assim, a minha proposta é justamente talvez trazer uma experiência estética. E o que eu quero dizer com isso? É da gente poder, em certa medida, imaginar como seria a Emily. E com isso eu trago talvez alguns recursos da escrita. E sempre quando a gente tenta, talvez, contar uma narrativa que foi escutada, é como num sonho quando a gente tenta plasmar em um rabisco, uma folha de papel, ou até digitando. É sempre outra coisa. Já não é mais aquilo. É alguma coisa que se corporifica de uma forma da qual a gente estranha depois. Então, a Emily que eu apresento a vocês, ela tem muitas ficções embutidas nela. Muitas mesmo, porque foi publicado, vocês sabem de todas essas questões éticas, dos consentimentos livres esclarecidos e todas essas questões que permeiam o compartilhamento de um caso clínico. Como é uma atividade também aberta, eu optei por trazer algo que seja seguro e que a gente possa devanear, que a gente possa sonhar, talvez, essa paciente, cada um com as suas percepções, com o que vai evocando, com cada registro que pode suscitar. E, então, eu tento apresentar essa Emily da forma como eu a apreendi. Como a Maria Aparecida mencionou, esse material foi compartilhado com vocês. Espero que em algum momento tenham a chance de fazer a leitura. Ele foi escrito a dois, com uma colega muito querida, que a maioria das pessoas aqui já conhece, a Flávia Bernardi, e que talvez eu e a Nádia venhamos a escrever também junto com a Flávia mais um capítulo de livro agora, a convite dela. E só para ilustrar, o caso clínico está nesse livro, Pulsão de Morte, um livro bem robusto, bem interessante, assim, em que tudo orbita nessa temática da pulsão de morte, seus desdobramentos. O que é isso? Então, tentando abarcar esse conceito, ou tentando trazer uma metáfora desse conceito, eu compartilho aqui a Emily. Vocês devem notar que no material clínico tem um outro nome. E na divulgação foi esse nome. Creio que sejam artifícios para despistar, talvez para descaracterizar, dissipar qualquer coincidência que possa se encontrar. Não é? Então, trato isso como uma estratégia, uma maneira assim da gente driblar essas questões e também poder pensar, apesar de, como já ressaltei, ter aí uma função didática, talvez uma função heurística de gerar novas ideias, novos conceitos, novas associações, e também esse lado da metáfora, né? De tentar associar, talvez, a imagem, a pele de uma personagem para dar vida ou animar um conceito, que é na clínica que isso tudo começa a ganhar vida, em que esses fantasmas são evocados, em que eles vêm em busca, talvez, de alguma resposta que ficou, às vezes, cravada na infância e que vem aí, talvez, com todos esses enlaces e desenlaces sendo apresentado
para nós em algum ato, em algum gesto, em alguma manifestação que às vezes gera estranhamento e às vezes tem talvez esse lado híbrido da dor, do prazer imiscuído. Então, talvez aqui eu já tenha dado um panorama do que eu quero apresentar. A minha maneira, talvez, o método que eu adotei, vai ser, assim, talvez mais interativo, até para não se tornar tão cansativo esse momento de exposição. Então, eu penso em fazer a leitura, talvez, de um parágrafo, comentar algumas coisas, ver o que suscita, para cada um poder participar à sua maneira, se sentirem-se à vontade, obviamente. Não é? Então, posso fazer esse experimento? O que vocês acham? Vamos fazer esse ensaio? Topam? Bom, se todos estão aqui, eu acho que a resposta é afirmativa. Então, vou então, à leitura dessa primeira parte. E eu quero frisar, então, essa ideia de como chega um paciente, um analisando, o que a gente já começa, talvez, a depreender, principalmente agora, que não é agora, talvez eu pareça antigo falando assim, não é? Mas não é mais um telefonema, às vezes já chega pela imagem do WhatsApp, com palavras e tudo mais, não é? O Guilherme comentou, já deixo aqui algo que serve de reflexão, não sei basicamente se... Como é que ficou? Desculpa, eu vou recapitular ali, que desapareceu para mim. Opa, já tem aqui uma grande tessitura. Vou sugerir, Guilherme, que depois tu, ao invés de escrever, possa falar para nós, certo? O que te ocorre, assim, que eu acho que fica melhor pela tua voz mesmo, a gente entender, que aí tu dá a entonação, a gente vai apreendendo o que tu queres transmitir. Mas que bom, já começou assim, com participações, né? Só com essa introdução. Que bom, está promissor o encontro. Então, vou agora fazer essa leitura, e como eu mencionava, hoje já chega uma imagem analisando, e às vezes uma imagem que quando a gente conhece a pessoa, pode ter algum hiato, alguma lacuna, alguma coisa ali que talvez tenha sido capturada nessa fugacidade do tempo com uma foto, mas o contexto é outro. Tem alguma outra coisa que vem ali também. Nesse caso, da Emily, já veio prenhe de significados para mim. Bom, vou compartilhar aqui como foi esse início. Então, eu recebi a mensagem assim, pelo WhatsApp. Então, essa imagem, em comunhão com uma escrita, chegou primeiro por WhatsApp. A foto, possivelmente ambientada em seu quarto, mostrava as costas nuas e tatuadas de uma jovem mulher. Lançava um olhar provocante e algo inquisidor a quem a flagrasse daquele jeito. O contato telefônico trouxe mais elementos sensoriais às lacunas já existentes, porque fica um hiato. Não sei se acontece com vocês, mas a gente começa a imaginar quem é aquela pessoa, por que ela me procura, que afinidades podem estar em cena aí, já antes de talvez alguma coisa se instaurar, que anúncio transferencial já vem aí, não foi encaminhado, o que nos uniu de certa forma? Já ficam essas indagações, ao menos para mim, são bem importantes, porque a tentativa talvez é de encontrar a resposta, mesmo que a resposta seja a desgraça da pergunta, não? Como já escutamos do Maurice Blanchot, aquele filósofo francês, no livro A Conversa Infinita. Mas vou adiante. As partes que ainda não compunham um todo começaram a se mesclar e a criar um simulacro de Emily, não é? Um simulacro nessa ideia de que talvez seja alguma coisa virtual, talvez seja alguma coisa irreal, ficcional, que ainda não tem sustentabilidade, é uma imagem invertebrada. Assim, talvez seja estranha essa associação que me veio, mas eu já compartilho. Talvez tenha um nexo depois. A imaginação corria para montar o perfil dessa cativante desconhecida. Mais adiante, não. Essa voz suave, do outro lado da linha, parecia ter comprovado uma hipótese
a de que ligariam para ela, ou seja, eu entrei em contato logo depois da mensagem. Porque isso é uma particularidade, às vezes eu prefiro ligar do que ficar escrevendo, porque como eu falei para o Guilherme há pouco, não é essa ideia de escutar a voz, o que que me transmite, o que que talvez já vem ali naquela sonoridade, se tem alguma particularidade também nessa voz, como ela me chega, não é? Como eu a sinto, acho importante, todos esses dados, assim. E aí vem, aceitou o primeiro horário sugerido, não por imediatismo infantil, mas por pura necessidade mesmo. Talvez tenha querido agarrar a brecha para que algo em seu estilo de vida emergisse de outra maneira. Todas suposições iniciais. Pensando agora, é como se uma potência quisesse se desenhar para poder, depois de inscrita, ser acolhida e decifrada. Então, vou comentar uma coisa. Cada paciente analisando que nos chega, para mim é como uma charada esfíngica. Tem ali já alguma coisa que talvez os sintomas possam depois nos contar essas histórias. O que que nos trouxe ali para aquele momento? Que coisas vão ser partilhadas? E, como sabemos, são questões de ordem íntima, de algo muito privado, de algo muito delicado e que precisa ser acolhido, não é? De uma forma, muitas vezes, que tenha um continente, que tenha, como o Antonino Ferro nos traz, um psicanalista italiano, um acasalamento de mentes, para que seja algo fértil, para que fuja, às vezes, da aridez em que a vida dessa pessoa está sendo conduzida, em que ela está metida nisso. Então, sigo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vocês querem ver mais dados da Emily e depois a gente conversa? Bom, eu vi alguns acenos de cabeça, então vou seguir. Então, chegou atrasada. Aqui já é um outro momento, cortamos essa cena, talvez de todas essas questões que estavam ali quase que diáfanas, não? E agora se concretiza, se materializa. Então, chegou atrasada, disse que morava longe, sentou-se à poltrona, abadando-se com uma das mãos, sacou da bolsa um lenço e o passou na testa porejada de suor. Por fim, antes de falar, tomou um generoso gole de água da garrafa estilizada com a estampa de bolinhas em preto e branco. Parecia que Emily havia se preparado para aquele momento. Estava maquiada e perfumada, nada exagerado. Mostrou-se tensa, como se estivesse transgredindo um limite incógnito e definido por ela mesma. E ela diz: "Eu quero me matar." São as palavras que inauguram o arremedo de sessão. Já começa assim. E continuou: "Sinto-me morta há tempo. Não vejo sentido em viver, passo dias deitada, estou sempre doente e sem ânimo." Era uma moça bonita, sensível e convicta do que afirmava. O que compartilhava destoava de sua aparência colorida. Seus braços eram totalmente tatuados. Os matizes doloridos vinham à tona. Depois que Emily deu voz ao desejo de morrer, começou a chorar. Foi um choro demorado, contido, porém genuíno. Ao invés de descartar na lixeira os despojos de sua tristeza impregnada nos lenços de papel, preferiu amontoá-los no colo, à maneira de esculturas que encenavam um drama. A partir disso vieram à cabeça as figuras petrificadas de Pompeia. Ao sair, deixou os lenços esculpidos, entre aspas, pelo fluxo dos desgostos orgânicos em cima da mesa. Então, depois dessa cena, eu gosto de fazer algum comentário. Já chega assim, já chega chegando, como dizem, não é? Já traz à baila exatamente o que a incomoda, a transtorna, a mortifica. É um desejo de morte. Mas, quando ele é verbalizado, talvez cintile aí uma certa esperança. Talvez tenha uma vontade de que não seja bem assim, ou que alguma coisa morra, mas não ela. Não sabemos bem o que ainda, talvez uma história, talvez
uma série de diatribes, de conflitos, de questões que vão estreitando a vida e tornando talvez uma existência árida. Hipóteses, não é? Vou mais adiante, então, nessa história. E ainda tem essa questão de que, ao menos a primeira sessão, como você já deve ter escutado, ela traz uma série de componentes condensados, deslocados, e que aludem como uma sinopse, um trailer do que vai se suceder aí pela frente. Então, já foi comentado algo que, em mim, gerou muito impacto. Eu fiquei pensando, será que eu consigo? Que é isso que acontece com ela que a faz desejar a morte? E essas coisas, como vocês devem imaginar, e quem tem experiências clínicas vivencia isso todo o tempo, a gente carrega conosco esses momentos. Eles não ficam evanescentes, se esvaem quando a gente fecha a porta do consultório e está tudo bem. Não. Às vezes isso fica depositado, alojado dentro de nós e começa a ganhar força, magnitude. Talvez as respostas que essa pessoa busca, o nosso psiquismo tenta elaborar por ela, como se houvesse aí um empréstimo de uma parte que talvez esteja um pouco atrofiada, petrificada, cristalizada no outro, e a gente tenta dar um andamento, pôr em marcha alguma coisa que fica ali em conserva. Não é? Vou adiante, para não me estender também. Pelo jeito vocês viram que eu gosto, não é, de conversar sobre esses temas da psicanálise. Então vou à frente. Mesmo no silêncio do consultório, alguns ecos do que foi abordado ainda duravam, ricocheteavam e ficavam impregnados nas poltronas e no divã. Emily se fazia presente em plena ausência. A intensidade de suas vivências parecia se adensar pelos espaços e pelos sentidos. Em meio a isso, a canção O Que Será, A Flor da Pele, de Chico Buarque, passou a ser a trilha sonora das sessões e também dos intervalos entre elas. O que será, que se manifestava tão incompreensível e intensamente naquela jovem. Então, só para comentar, né, algumas músicas, às vezes podem se acoplar a alguma questão, e foi esse o caso. Então, a gente esmiuça, eu e a Flávia, ali no capítulo, cada cena com trechos da música, mas é claro que eu não vou trazer isso aqui, vocês depois podem ler, tem uma outra vivência. E, seguindo, então, há mais de um ano, ela saía e deixava os lenços usados sobre a mesinha auxiliar. Às vezes formava massas significativas, semelhantes a um amálgama. Noutras, apenas 2 ou 3 montículos encharcados de muco e lágrimas. Continha ali os desalentos e as desgraças? É uma pergunta. Emily deixava naquele ambiente que vinha se tornando seguro e confiável toda a vontade de morrer. Era apenas ali, segundo ela, que o imponderável e o abstrato ganhavam o contorno das palavras. Com os olhos ainda marejados, dirigia-se à porta e, sem disfarçar, mirava de forma fixa a pilha de lenços amassados. Aquele olhar era o mesmo que os atores desferiam ao se despedir dos familiares nos filmes ambientados em uma estação de trem ou em aeroportos, por exemplo. Esse olhar, tentem imaginar, não, de uma despedida, de algo nostálgico, de deixar uma parte de si ali, de talvez tentar domar essas coisas ou amansar essas coisas tão selvagens que vinham querendo destruí-lo. Emily girava o corpo como se fosse voltar e por alguns segundos parava. Dava a impressão de que estava prestes a formular algum pensamento, porém não o fazia. Um dia a pergunta pareceu oportuna. O que pensas na saída quando olhas para trás? Parece algo que atrai todos os teus sentidos. Emily piscou devagar e, como se estivesse debruçada sobre um baú de quinquilharias procurando algo específico, custou a falar. Após quase um minuto, respirou fundo e respondeu que tinha a sensação de, a cada vez que cruzava o umbral da porta, deixar ali alguns pedaços, partes parecidas com névoas, que iam tomando forma à medida que as palavras saíam-lhe da boca.
e arrematou. Assou o nariz, seco as lágrimas, a transpiração da testa, amasso o lenço com as mãos suadas e vejo nascer a matéria das minhas tristezas, dores, lamentos e desejos de fuga. Enxergo ali partes minhas ganhando forma, partes que têm forças desconhecidas e inadmissíveis. Não sabia até então de nada daquilo. Ao menos não tão claramente como quando eu as transformo nesses líquidos todos, nessa massa. Os lenços parecem ser o efeito do que trago dentro de mim. Olho para eles numa espécie de reconhecimento e também de despedida. Deixo aqui amontoadas sobre a mesa as partes mortíferas e estranhas de mim mesmo. Claro que aqui, para formar essa frase, para ter esse sentido, não foi bem assim, certo? Não é num passe de mágica. Aqui tem talvez um aglomerado de vários momentos que a gente tenta transmitir na leitura para que o leitor acompanhe entre na cena e vista a pele talvez do analista ou da personagem, da paciente analisando dessa forma, né? Então, são elementos dispersos que a gente tenta agregar para ter um sentido. Mais adiante. E, claro, eu acho que a gente entra aqui nessa nuance de como se escreve sobre um caso clínico, como é que a gente pinça as cenas, que palavras que às vezes não são as que saíram da boca do inconsciente do outro, mas que ficam na ponta da nossa língua. Por que a gente elege essas palavras? Eu acho que elas podem tentar dar uma forma a isso que é tão difícil de apreender, de capturar. Eu vou pular, porque senão eu vou ser muito detalhista. Eu vou já para uma parte, assim, de uma descrição da Emily, que eu acho que vai valer a pena. Eu fui pensando aqui para ficar mais enxuta a minha ideia. Não. Emily era branda nos modos. A delicadeza e a languidez adornavam toda a sua mímica corporal. A fala e os gestos, dotados de sofisticação, eram facilmente confundidos para quem os flagrasse com polidez e boas maneiras. Parece que tem alguma coisa que trazia toda essa questão quase angelical, mas ao mesmo tempo encobria algo demoníaco, no sentido talvez de um gozo mortífero, como nos diz Lacan, ou alguma coisa mais que pudesse insinuar lá Thomas Hobbes, aquele filósofo que diz que o homem é o lobo do homem. Talvez tivesse uma loba ali, adormecida, e que às vezes vinha à tona com a lua cheia e fazia algumas atuações bem complicadas. Vou adiante. Mas essa doçura toda, tão exaltada pela família, parecia encobrir a natureza incivilizada de Emily. Imersa em solidão, adotava em momentos de extrema angústia a prática de se cortar. O ritual começou na puberdade como uma via de escoamento dos tormentos que a enlouqueciam e não tinham voz. A visão do sangue anestesiava as tensões que irradiavam da alma até a pele. A Emily, cristalizada na infância, gritava ou gemia através das feridas. O que os lábios omitiam e ocultavam, as chagas, metáforas da boca e da vagina, escancaravam. Tais recursos, ainda silenciosos, estavam à procura de quem os arrancasse do torpor e da mudez. Enquanto isso, Emily falava pelas feridas. O sangue que emanava era um alfabeto primitivo que cintilava a pesares. Os fantasmas, a Emily do passado, em conjunção ou combinada com o abusador sem rosto, vinham alimentar-se do presente da analisando. Então, aqui entra uma faceta que eu acho importante da gente conversar, que já é um outro foco, um outro vértice, que é de abusos sexuais. Então, Emily, como vocês veem, sofreu violências sevícias e talvez ela carregasse como uma representação o predador dentro de si, esse abusador. Mais adiante eu vou trazendo todas essas nuances, é como se ela quisesse arrancar algo de si com esses cortes, como se ela quisesse extravasar alguma coisa que ficava dentro dela, a aniquilando, a destruindo, a desvitalizando. Então, vejam que é muito particular essa questão dos cortes, às vezes pode ter uma conotação de se sentir vivo,
às vezes pode ter essa ideia de arrancar algo de si, que com palavras começaram a sair, como se a gente puxasse por um anzol, tudo isso. Essas questões tóxicas, mortíferas, que se debatiam dentro dela. Vou adiante, então, nessas cenas. Por que valer-se de tal suplício? Uma indagação que me ocorreu. Para amansar a selvageria do juízo que a condenava pelo fato de ter sentido, em meio ao medo e ao pavor, prazeres obscuros. Dessa questão perverso polimorfo. Além disso, ela, em sacrifício no altar das paixões, lutava com a representação do objeto predatório que continuava a dominá-la pelas entranhas de dentro. Lidar com essa ameaça incorporada em modos de representação psíquica exigia diplomacia. O ego não é senhor de sua própria casa. Havia a parte que se submetia aos incessantes martírios, enquanto a outra se rebelava e protestava. O corte na pele e a cesura era o símbolo da fragmentação que comportava duas Emilys em um só corpo. A penitente que reivindicava cuidados e a que flertava com o perigo e ignorava as consequências. Quando derramava o sangue em oferenda ao carrasco que portava em si, depurava um pouco as mazelas que a aturdiam e evitava em fantasia que novos tormentos recaíssem sobre ela. Vejam que é um ritual, e esses rituais, eles são prenhes de fantasia. E essas fantasias, muitas vezes, têm um sistema especulatório criado pela paciente, pelo analisando, que tem um sentido muito subjetivo, muito ímpar, muito particular. A identificação com o agressor que morava em suas carnes gerava uma espécie de afeição ao intruso. Ela era a morada dele e, ao mesmo tempo, queria expulsá-lo. Ela hospedava o agressor, que ainda a invadia. Então, era uma invasão perpétua. Era a sua intimidade devassada a todo tempo. Como lidar com isso? Algo se avizinhava nela e queria o seu desfecho, o seu término. E diante da iminência dos reiterados ataques, defendia-se de fora, revezando-se com a tesoura ou com o estilete. Então, o instrumento de batalha era a tesoura, o estilete. Ela se digladiava com algo dentro de si, dessas marcas impregnadas de abusos, de situações, de rompimento dessas fronteiras, não é? que cultivavam um eu. Vou adiante. Deixa eu só localizar aqui onde eu parei. Uma outra cena, eu fui pensando. Durante os abusos, Emily desligava, entre aspas, as inervações do corpo, como se ela tivesse uma experiência extracorpórea, assim, de alienar-se do próprio corpo, ou de tornar o corpo um objeto, uma coisa, algo reificado. A corrente de sensações suspendia-se e a semelhança de um coágulo acavalava-se em alguma dimensão em que tais terrores tornavam-se mais toleráveis. Diante de traumas, de situações extremas, cada um tem o seu refúgio, cada um tem um lugar, talvez, para deformar essa realidade, distorcê-la e se amparar. Essa mecânica voluntária de ruptura com a realidade a protegia de sofrer maiores danos. Como um disjuntor, às vezes, para não ter um curto-circuito, uma pane, tem um desligamento de alguma parte do psiquismo. Já que o oponente não encontrava resistência à satisfação animalesca de seus impulsos. Emily contava que, para não se perder totalmente, fixava o olhar no espelho do quarto. Ali, de outra perspectiva, quem sofria não era ela, mas sim a sua gêmea virtual. Ao ludibriar-se, a Emily, cheia de graça e purificada, ficava à margem de toda aquela estética de podridão que desfilava à sua frente. Mudava de posição e de lugar, já não era mais a vítima dos maus tratos, mas a que testemunhava e assistia alguém que merecia a punição.
Presa em um mundo especular, a Emily que sofria se reduplicava ao infinito e tentava, ao se expandir, comunicar-se com a Emily preservada das bestialidades que a rondavam. Quando percebia em si o lamento da gêmea especular, o seu avatar não suportava a carga da lucidez e, para se desintegrar, ou para se apartar desse furor que clamava por justiça, começava a alanhar-se, a se cortar. Temos aí uma clara demonstração da cisão do eu. Então, indo por essa perspectiva, vou tentar explicar a cena se ela não ficou bem clara. Nesses momentos de abuso, Emily se olhava no espelho e não era a Emily que sofria todas essas sevícias que sofria, mas sim a que estava lá, virtual, no espelho. É um desprendimento, é uma maneira de abrandar a situação, né? Com essa gêmea especular, vamos chamar assim. Vou mais adiante. Essa interpretação está grávida de outra dinâmica também. O estilete cravado na pele reprisava a narrativa prenhe de citação frente ao horror de ser violada. A soma de novos traumas concretos, literais, aos antigos, fantasmáticos, anímicos, restaurava o circuito que consistia em ativamente restaurar a virgindade e perdê-la. Então, vocês sabem, num corte há cicatrização. Então, as incisões e as subsequentes cicatrizações davam a falsa impressão de romper e de reparar o ímã perdido. Às vezes, em um ímpeto masturbatório, arrancava a crosta das feridas e deformava ainda mais as camadas da pele. Esse tique chamado de dermatilomania, ou skin picking, desapareceu no transcorrer da análise. Emily escolheu disfarçar as cicatrizes e escarificações com tatuagens. Acobertar com nanquim a tagarelice das feridas, reais e psíquicas, foi uma solução dolorida. Ela sabe o que escondem e que significados têm. Algo ainda pulsa dali, por mais que tenha uma imagem feita por um desenho na tatuagem, as feridas ainda estavam ali, elas não desapareceram, não sumiram. As tatuagens não foram a panaceia redentora das lembranças perturbadoras de uma época crivada pelo desamparo. Aos poucos, o caos que reinava no campo analítico começou a dissipar-se, e alguns gritos abafados emanados das tatuagens foram amplificados. Essa ideia de dar voz a isso que não teve voz ainda é a análise também. Emily, sem ter premeditado, fez do corpo-tela em branco um mapa que sinalizava onde havia sido tocada pelo seu algoz, seu carrasco. Cada tatuagem marcava o percurso das preliminares e culminava em seu pubis. Então, era como uma geografia, um mapa, que sinalizava onde ela tinha sido tocada. Cada tatuagem. Era um corpo, imaginem, cheio de tatuagens. Assim. Então, imaginem o que aconteceu. Na sessão, ela fita os filigranas espalhados pela pele e lembra o porquê de tê-los criado. São marcas de raiva, de uma guerra travada dentro de mim, explica. Emily procurou plasmá-las no lugar das faltas e das ausências de olhar dos pais em relação às suas demandas. A história em torno do abuso vivido e sofrido converteu-se em segredo, como geralmente acaba sendo, algo que fica confinado no sujeito, que não é arejado, e que muitas vezes perpassa de uma forma transgeracional outras vidas. No entanto, a força de tal vivência ainda continua a lastrear e a se repetir com diferentes personagens e contextos. Ou seja, com essa ideia da compulsão à repetição, Emily escolhia a dedo pessoas que podiam, talvez, reencenar isso que ela viveu. Vocês já estão vendo, talvez, onde isso pode desembocar. Né? As tentativas frustradas de auferir resultados opostos aos já experimentados na carne trouxe Emily à análise. Então, ela queria, talvez, romper esse circuito
talvez gerar uma descontinuidade, uma ruptura, não é? Uma disrupção, talvez, de algo que ela já não aguentava mais. Agora, ainda como na infância, a cobiça e a gula dos homens pelo sexo transportam-na a um estado de apatia. Por sentir-se assolada e molestada por predadores, optou por namorar garotas. O prazer extraído no ato sexual concentrava-se no domínio da parceira. Ele conduzia os ritmos e as variações de um roteiro que a deixava segura. Ao assumir a ilusão de controle e soberania sobre o outro, talvez encarnasse o papel ativo daquele que a introduziu e a inaugurou contra a vontade precocemente no mundo da sexualidade dos adultos. Fica a dica para quem ainda não leu, Sandor Ferenczi, ou Ferenczi, alguns falam assim, A Confusão de Línguas, que fala dessa temática também. Tomava as namoradas à maneira de espectros de seu passado e encenava enredos em que triunfava e as submetia aos seus caprichos. Elas eram a frágil Emily da infância, enquanto a Emily em si apossava-se do ethos, do caráter traiçoeiro e feroz, do verdugo carrasco, que ainda é o diretor do teatro de atuações da Ana Lisandra. Apesar de chamar muito a atenção pela aparência, Emily dizia que não gostava que a observassem. Prefere passar despercebida na rua, nas festas e nas demais interações sociais. Ao ser indagada sobre os motivos, alude ao fato de sempre captar o desejo flamejante no olhar das pessoas. Então, é como se ela tivesse um olho bem treinado para ver qual é o desejo do outro. Talvez ela se modelasse conforme isso também. É como se estivesse rodeada por homens e mulheres à espreita da brecha para devassar-lhe a intimidade. Vejam que se torna um mundo repleto de objetos persecutórios, destrutivos, em que não há espaço seguro. Inclusive, na análise, não era totalmente seguro. Claro que um lampejo da paranoia vinha à tona também. Então, não queria ser pega de surpresa, andava sempre vigilante e defensiva. Ao analisar tal sensibilidade aflorada pela suposta admiração alheia, veio à tona a hipótese de que o próprio desejo de ser maltratada, aviltada ou humilhada fosse inoculado no olhar do outro. Ou seja, talvez houvesse aí uma crença, uma fantasia de que ela também provocava isso, de que ela tinha esse poder sobre o outro, de convertê-lo em um animal, em uma besta que vai destruí-lo. Surgiu a faceta masoquista de Emily. No curso das associações, comentou que, cansada das relações sexuais com mulheres em função das limitações anatômicas, arranjou como namorado um homem figadal, que desde o início, inflamado pelas drogas, não media esforços para deixá-la aterrorizada. Claro que havia aí um misto afrodisíaco de excitação, desejo, prazer, horror. Sim, o clima que vigorava era o da iminência de uma catástrofe. Emily, assim como a mãe, apanhou bastante. Esse apetite pelo sofrimento parece ser uma herança macabra. A semelhança da mãe, que foi também alvo de sevícias na tenra idade, Emily cumpre o mandato consciente e inconsciente de colocar-se em sacrifício e de ser o epítome da dor. Claro que aqui parece um tanto judicativo, mas é uma tentativa talvez de transmitir essa ideia dessas coisas que se sucedem já que não foram elaboradas. Às vezes um membro da família acaba sendo o receptáculo dessas coisas que são segredos e que vêm como criptas, entre outras coisas. A Ide Feinberg nos fala bastante disso e talvez Emily também tenha esse legado. Vou mais para o final, para a gente também não se cansar, que deve ter sido também uma carga para vocês escutar tudo isso, mas vou finalizar. Emily intuía o elo identitário e familiar que a unia às mulheres compromissadas com a miséria pessoal. Começava a perceber o quinhão de infância que rompeu a membrana temporal, se alojou no presente, contagiou o germe de futuro. Um trauma que continuava a se assenhorear de sua existência. A lembrança dos abusos, ou parte dela, obscurecida e reconstruída pela plasticidade das fantasias, redemoinhava os pensamentos e insistia de forma fantasmática em se reproduzir. A Emily do passado veio à procura de interlocutores que a ajudassem a ler e a reescrever os trechos borrados, rasurados,
ou até mesmo apagados da história que lhe coube viver. Eu vou parar por aqui, vamos debater. Eu tenho mais materiais, obviamente, mas vocês podem depois consultar no livro mesmo, nesse capítulo que foi compartilhado. Mas eu acho que deu para ter uma ideia, deu para ter aqui um registro, uma pontinha, talvez, da Emily, não é? Dentro de todo esse sofrimento. Então, acho que abrimos para a fala da Maria Aparecida, para ela pontuar suas tessituras. Depois a gente faz um debate. O que vocês acham? Pode ser dessa forma? Então, muito obrigado por estarem aí conosco hoje. Então tá, muito intenso, né? Muito intenso toda essa explanação, né? Tu retrataste bem, escreveste bem a respeito disso, né? Quando se lê, se percebe isso, e agora tu falando, também nós temos toda essa intensidade, né? Essa intensidade. Mas eu quero começar, né, falando sobre porque assim, tu trouxeste algumas coisas, né? Claro que tu não leste todo o material que eu tive acesso, né? Mas eu resolvi fazer assim, né? Isso é um trabalho, né, que está publicado, né? Então, em cima disso que tu trouxeste ali, eu fiz alguns assinalamentos e vou trazer aqui para ti, né? Vamos ver o que contribui, o que tu diz assim, sim, isso né? Ou isso é novidade. E abrir também para que os demais possam contribuir até com aquilo que eu vou trazer, né? A flor da pele, o que será, né? Porque, na verdade, o título não é exatamente esse que foi da chamada, né? Emily, o Pacto Mortífero, mas o título do capítulo não é esse, né? É a flor da pele, o que será, né? Porque é baseado nisso que tu referiste ali, o que será, a flor da pele do Chico Buarque, né? Mas eu queria... E tu trouxeste uma coisa que agora é bem importante, o que tu já trouxeste aí, porque eu pensei assim, vou começar disso que tu trouxeste, né, Paulo? O início, como é que veio, então, essa paciente nessa cena ali, né, que tu trouxeste, que tem a ver com uma foto, quer dizer, logo tu viste a foto, então, das costas nuas e tatuadas, né? De uma jovem mulher, e diz assim, tu escreveste assim, lançava um olhar provocante e algo inquisidor a quem flagrasse daquele jeito, Então, ela realmente provocava com o olhar, ela já estava assim na comunicação com as pessoas, né? Ela já tinha isso, né? E aqui, né? E com a certeza de que ligariam para ela. Porque tu falaste uma coisa que é importante, que eu pensei em dizer, o que é a transferência já nesse momento? O que está acontecendo? Transferência e contra-transferência. O que é que um analista sente, pensa, e tu trouxeste isso, né? Porque eu pensei em abrir para pensar, porque tinha uma provocação do olhar do outro. Quer dizer, então, quando tu viste, também tu foste provocado. Né? Então, se é provocado, estou dizendo tu porque se é provocado, né? Tu porque é o teu paciente aqui, a tua paciente, né? Então, o que foi provocado? Uma foto provocadora, enfim. E isso transcorre em todo caso que tu trouxeste depois, né? Ela está sempre provocando de alguma forma, tu trazes isso na relação dela com as pessoas, com né, o namorado. Bom, a outra Maria questão... Aparecida, só para a gente não perder, talvez, essa ideia que tu trouxeste, que eu já comecei a imaginar o seguinte, agora, nessa conversa, talvez essa imagem que ela tenha ficado tão em evidência já de cara,
possa ser essa Emily do espelho, a gêmea especular, que já se apresentou assim. Não sei, pensei agora, uma hipótese. Uma outra coisa é provocante, já se apresenta desnuda praticamente, com as costas nuas. As costas, não, ela podia ser apunhalada já de cara, não, ela vem de costas, alguma coisa assim. E claro, provocante. E eu comento assim, quem tem essas vivências clínicas deve perceber, toda transferência é erótica. Tem eros, tem enlace, tem captura, tem ciladas, tem o canto da sereia, tem muitas coisas ali que convocam, provocam, tocam, não é? Então, já trago também essas nuances. Nós somos convidados a entrar nesse mosaico de existência do outro. Ele nos coloca no seu universo. E lá há regras das quais não conhecemos. Então, Sim. talvez a estratégia seja essa. Eu não sei. Trabalhar sem sair da postura de analista. Não? Sim, sim. Eu, mais adiante, porque eu fui fazendo no próprio trabalho, né, as ligações que depois eu encontrava mais adiante, quando tu relatava o caso. Eu não liguei isso aí à questão do espelho, mas mais adiante, agora eu não tomei nota de onde foi que eu escrevi, provavelmente daqui a pouco eu vou encontrar, que é a dor, o que ela estava mostrando era o lugar da dor. Né? O lugar da dor, porque depois aparece, né, em alguns detalhes ali que tu trouxeste, que tu não chegaste a ler, né? Mas isso também, né, era o lugar, aqui, ó, eu ofereço aquele lugar onde me machucaram, onde, né, e antes tu disseste, as sevícias, né? Então, quer dizer, os traumas, o abuso sexual em todos os seus orifícios, mas ela né, ela se cortava, mas essa cena é provavelmente essa cena que é também, né, porque é uma coisa dupla aí, né? Eu acho que é uma coisa importante para depois a gente pensar também. São duas coisas que dói e precisa ser mostrada, né, dessa forma, porque provoca o outro. Tem libido nisso também, né? Tem libido nisso também. Mas uma coisa importante aqui que também que tu colocaste, né, que ela logo aceitou e tu colocaste pura necessidade, né? Logo aceitou o horário que tu deste e tu puseste pura necessidade mesmo, né? E a gente pensa o que é necessidade, né? Na psicanálise, né? Porque tem a pulsão do ego e a pulsão sexual, as pulsões do ego e pulsões sexuais. E mais adiante, tu fala de também que esse apetite pelo sofrimento parece uma herança macabra. Tu leste isso ainda agora, né? Que tem a ver com a semelhança da mãe. Aqui, eu até vou pular um pouco que eu escrevi antes, na questão do semelhante, porque tem algum momento que tu colocaste que havia uma identificação com aquele que judiava, né? Com aquele que machucava, com aquele que abusava. Eu não penso que ali naquele momento que tu escreveste, não sei se é, eu não diria que é uma identificação, é uma semelhança, que é justamente isso que tu trouxeste antes em relação à mãe, uma semelhança, né? Porque semelhança é diferente da identificação, né? E que, quem sabe, entra também no pensamento lá do espelho, quem sabe, né? Quem é esse que está ali? Quem é esse semelhante? Sou eu, quem é, né? Que tu trouxeste, eu acho que isso é importante para se pensar. Mas voltando lá para o início, né? Que ainda tem a questão, no início da tua colocação aqui, da tua escrita, chegou atrasada. Bom, chegou atrasada, se morava longe, e a gente pensa assim, bom, né? Acontece. Né? Mas eu penso diferente aqui. Ela esperou, ela te deixou esperando. Ela te deixou esperando. E se ela te deixou esperando,
a minha pergunta que eu fiz nessa primeira página aqui, ela não foi cuidada? Claro, né? Depois, todo o tempo tem essa resposta, né? Ela sempre era deixada. Sim, né? Sim. Deixaram que fizesse isso com ela. Claro, havia impossibilidades das pessoas que estavam em torno, dos cuidadores, das cuidadoras, mas ela foi deixada, né? Ela foi deixada e foi a primeira coisa contigo ali, né? Ela te deixou esperando, tá? E a outra questão é: eu quero me matar. Olha, eu quero me matar. E eu sinto-me morta há muito tempo, né? Há tempo. E estou sempre doente, sem ânimo. Mas é interessante, se eu quero me matar, né? Eu quero me matar. E depois, isso a gente vai seguir depois pensando, a história dos lenços, né? A história dos lenços, eu penso que do simbólico, aí tem simbólico, tem simbolismo nos lenços. Tem muito simbolismo, né? Não é simplesmente deixar os lenços ali. São detalhes que eu penso que são importantes para a gente pensar. Quanto mais grave, né, quanto mais grave, quanto mais sofredor o paciente, quanto mais precoce o trauma, né, mais grave fica a complexidade toda, quanto mais sério, né? E a questão da própria estrutura, né? A estrutura fica abalada, a estrutura psíquica fica abalada, né? Então, eu penso que é interessante, assim, que aquilo tinha simbolismo, né? Ela te deixou esperando, mas ela começou a deixar para ti essas coisas ali, não recolhia, deixava ali, não recolhia, né? Deixava contigo, né? Para tu pegar, porque a cena é essa, né? Tu vais ter que pegar aquilo e colocar em algum lugar, né? Não era ela quem colocava, era tu quem colocava. Ela colocava na tua mesa ali, né? Na tua mesa. Bom. Eu tenho um comentário aqui em relação a isso, né? Que o desejo de aniquilamento, né? É que tem um self que percebe o que é que vai aniquilar, né? Já que tu pensaste tanto na questão da pulsão de morte, né? Foi o que tu trouxeste, né? A questão de pulsão de morte. Isso, né? O desejo de aniquilamento é contra o self, contra ela, contra o ego, que percebe, e contra o objeto percebido. Isso é ela, né? Isso é ela, todo o tempo, todo o tempo. E não por identificação, por semelhança. Porque é antes de uma possibilidade, a gente poderia até pensar, né? Narcisismo primário lá, mas eu não peguei por aí também, a gente nem tem muito tempo para pensar muitas coisas mais amplas, e eu queria pegar essas coisas mais pontuais, né? Bom, a outra questão aqui, né? A questão dos lenços, né? E tu fala que é uma escultura, né? Que estava esculpido aquilo ali, né? A outra coisa importante aqui, até dos próprios lenços, né? Que eu fiz um assinalamento aqui, tu colocaste assim: continha ali os desalentos e as desgraças. Era uma pergunta tua, né? E eu pensei, por que continha? Então era um conteúdo realmente que tinha ali, né? Então era conteúdo, né? Mas de qualquer forma tu estavas qualificando. Tu estava qualificando. Tu que qualificou? Será que era desalento? Será que eram desgraças, né? Porque, enfim. Mas o que eu acho que tem uma coisa aqui que eu não sei se não vai ficar um pouco maçante, mas quando tu colocaste assim, ó, formular algum pensamento, né? Não sei se vocês lembram que ele disse isso, né? Que o Paulo leu. Ela largava, né? Ela largava ali e daí quando ela olhava para trás, tu achou assim que ela formulou um pensamento, né? Ela formulou um pensamento. E eu me remeti a uma coisa bastante importante, isso lá em Freud,
eu até fiz a formulazinha aqui, né? Que é o A mais B e o A mais C, né? O A é da percepção, né? Eu percebo e aquilo entra e fica uma marca mnêmica. Então, aquilo não tem como ser falado. E aí, eu percebo também, daí eu olho novamente aquilo, né? E quando eu olho novamente, não é mais aquilo que eu percebo. É o A que eu percebo, é aquilo que está, que é o A, mas aquele, daí é A mais C, é outra coisa, que eu olho a mesma coisa, mas eu olho outra coisa. Então, aquilo que entra, né? Exatamente, aquilo que entra, né? O A mais B que entra, quando eu olho novamente, não é A mais B, é A mais C. É outra coisa que eu estou olhando. Nós, aqui, estamos olhando os mesmos montes de lenço, os mesmos montes de lenço. E é a questão que, quando tu colocaste que é formular algum pensamento, provavelmente foi isso que aconteceu, na minha hipótese. Tudo são hipóteses, né? Porque para formular o pensamento, precisa reconhecer que é ser. Precisa reconhecer que são lenços sujos. Do ranho, do nariz que eu deixei ali. Porque antes ela estava deixando ela, né? E ali ela olhou e formulou um pensamento. Que pensamento será que ela... Era esse espaço de formular pensamento. Porque quando se formula pensamento, daí, e pode-se falar, porque aí entra a psicanálise, é falar sobre isso, tu iniciaste, né? Dizendo, eu telefono, por quê? Porque nosso trabalho é com a fala. Eu falo, tu falas, eu escuto, eu falo para ti, como é que ele se escuta, o paciente, a paciente, né? Então, aqui, nesse intervalo ali, de formular pensamento, depois vem a fala. Mas antes, talvez, estava na possibilidade de formar alguma coisa. Antes tinha só coisa. Ela precisava, né? E continua lá, né? De qualquer forma, marcas mnêmicas estão lá. Que não tem memória e não tem fala. Mas daí, quando começa a falar, pelo menos começa a resgatar alguma memória. E a questão toda de uma dor aí, no caso da tua paciente, resgatar essas memórias é muito difícil, né? Ela prefere se cortar, mas de qualquer forma, no final lá, quando tu trazes, né? Ela faz uma coisa muito bonita, né? Mas depois eu trago depois aí. Eu não sei como é que está a nossa hora ali, nosso tempo, né? Mas outra questão que ela traz, né? Eu acho que tu traz ali lamento em si, a gêmea especular, a história da gêmea especular e para a carga de lucidez e para se desintegrar ou para apartar o furor, né? Aqui que eu queria retomar a dor psíquica, né? Que ela estava na dor da carne. É a mesma coisa do espelho lá. É a mesma coisa que não é a mesma coisa, eu quero dizer, é um paralelo do espelho. É o paralelo do espelho, porque a dor é psíquica. E ela faz dor na carne, né? A marca, o trauma é psíquico. Claro que os traumas estão na carne também, ela é o lugar do abuso, a carne. O lugar do abuso, por isso ela continua se cortando. Continuava se cortando, né? Não sei se ainda se corta, né? Lembranças, né? Tu traz aqui se acobertar com nanquim, as lembranças perturbadoras, crivada pelo desamparo, né? Coisas não possíveis de dizer, então por isso que ela se corta, né? E ali tu traz de novo, ao ser indagada sobre os motivos, aludir ao fato de sempre captar o desejo flamejante no olhar das pessoas. É que tem a questão do desejo, sim,
mas do desejo de ser olhada, de ser amparada, de ser esperada, de ser acolhida. Não é o desejo lá de Freud, que é a repetição da coisa boa, é o desejo. Não é desse desejo. Ela quer ser olhada para ser ela, né? Para ser ela. Ela não precisa ficar olhando no espelho a outra, né? Para ser ela. O apetite, que eu falei antes, apetite pelo sofrimento, é o do primitivo, né? Está falando do primitivo dela, né? Da necessidade essa que existe lá, que ela não conseguiu se constituir, né? É uma coisa... Bom, mais adiante, que eu queria, né? Ela disse, quando ela diz assim, eu não sei se quero morrer, não sei se chegasse a ler aqui, não sei se quero morrer. Ela disse isso lá pelas tantas, né? Queria morrer, né? Mas daí, não sei se quero morrer, mas há algo que não sei lidar, que fica a flor da pele. E aí, ela falou. Porque até então, né? Não sei se ela ainda se corta, né? Mas até então, a pele que estava falando. Ela falava com a pele, a dor psíquica estava em circuito, né? Tinha um alto-circuito ali, né? E ela começou logo em seguida, tu diz, não sei se... Ela diz, né? Não sei se quero morrer, mas há algo que não sei lidar e que fica a flor da pele. E ainda ela diz, mais adiante, eu não sei, mas eu coloquei aqui, ela começou, então, a juntar os cacos, na verdade. Não era só lenços, né? Não era aqui só a questão dos lenços, mas era os caquinhos dela, porque eu pensei na questão do espelho, e parece assim que 2 espelhos, mais fica para como se fossem os cacos, né? E tudo isso que acontecia com ela. Mas tem mais uma questão que, para terminar aqui, né? Que tem a ver com isso, que lá pelas tantas tu vai encontrar onde que eu queria te falar da organização da semelhança, que não é a identificação, eu acho importante tu avaliar e pensar não é identificação, é semelhança, né? E a outra questão, então, que para eu fechar aqui, é a história das papoulas, que tu não trouxeste, né? Que foi a tatuagem, uma das últimas tatuagens, né? No começo, há pingos de sangue que vão se juntando, se transformando em pétalas, ela te explica, né? E pétalas num jardim de papoulas. É linda, diz ela, não achas? Colori as flores na semana passada. Ficaram iguaizinhas as flores desse quadro ali na tua parede, que era o quadro do Monet, de papoulas, né? De novo, vamos pegar semelhanças e dessemelhanças, né? Ela pegou aquilo ali, né? Ela é as semelhanças e papoulas, né? Por acaso é de papoulas, né? Porque daí fala do namorado, né? Que entrou, porque aqui nessa ponta que pelo menos tu juntaste aqui, ela se negou a entrar no carro do namorado que estava embriagado depois de uma festa, tendo como destino urgente e veloz um ponto de venda de drogas em meio à favela, onde já fora atingida por um tiro de revólver, né? Apontou para uma das suas inúmeras tatuagens e falou, ela estava te contando isso quando ela falou das tatuagens, e aí as tatuagens tinham a ver com a questão das papoulas também, né? E aonde estava o namorado, tinha uma cena, então, de embriaguez, cena de drogas, né? Mas parece que... Aí eu queria só te dizer que isso, né? Que foi aí que ela recolheu os lenços, né? Foi aí que ela recolheu os lenços e levou, então, para ela colocar num outro lugar esses lenços, porque agora ela vai falar, né? Agora é falar, né? Falar também. Mas era isso, assim,
Eu fui, não sei se deu para vocês entenderem, assim, porque eu fui juntando, né? Fui juntando dos diferentes lugares do texto, daquilo que apareceu, né, em relação à tua paciente, Paulo. Mas meus parabéns, isso é importante a gente transformar um trabalho assim tão difícil num texto, né? Eu acho que isso é uma coisa importante também. Maria Aparecida, eu agradeço, tu trouxeste de uma maneira muito sensível várias partes que eu passei rapidamente, e claro, a gente está numa situação em que não tem como aprofundar, é uma notícia, é uma manchete, não é? Para talvez a gente dar curso ao pensamento, às ideias, ao fluxo de associações que pode derivar daí. E interessante essa questão, porque tu trouxeste, me parece, essa ideia muito do projeto de 1895 do Freud, o complexo semelhante, os fueros, Também, né? o juízo de atribuição. Eu achei muito interessante essa outra ótica dessas questões, e sim, eu concordo. Também me lembrei, enquanto tu falavas do irrepresentável, do Bolas, dessas questões todas que sim afluíam, apareciam ali, desembocavam, e, e realmente essa questão também do simbolismo, de que um pensamento começava a se constituir. Quando ela saía, eu olhava aquele amontoado de lenços que pareciam, como eu coloquei, essas criaturas de Pompeia, assim, não? É que tu sabe ali, Ru, Quero Me Matar me remeteu para um diálogo que teve foi a Ana Siegel, foi o André Green, que apareceu a questão do desejo do aniquilamento, que é dentro, né? Eu quero me matar e quero matar aquele que eu percebo, aquela. Por isso que a história do espelho também, quem é? Porque ela, claro, ela sempre é a ruptura, né? Sempre é a cisão, né? Até tu falaste a questão da Césura ali, né? É o rompimento. Ela não rompe. É interessante, né? Que ela não rompe com, como é que eu vou dizer assim? Ela segue, né? Ela tem um fluxo de vida, né? Ela não tem internação, ela não tem, né? Ela não tem alucinação, não sei. Ela tem coisas muito graves, mas o rompimento dela, ela se segura, até quem sabe nos espelhos, né? Nas semelhanças, né? Exato, mas é uma corda bamba, não como se deve suspeitar. Sim, sim. Mas a questão do matar, né? Eu quero me matar e eu quero matar aquele outro. Esses Ele sempre estrangeiros, não. é. Sim. Eu não quis entrar muito na questão psicose, as coisas, porque eu acho que nós todos estamos, e daí entraríamos num outro momento. Eu queria, né, trazer para ti assim, detalhes, né, de coisas que muitas vezes a gente pega uma autora e pensa assim, agora tem que estudar muito. Quanto mais grave a patologia do paciente, mais precisamos estudar, mais teóricos temos que ser, né, para poder definir aquilo, para poder definir, né? Exatamente. Isso que eu te falei do pensamento ali, onde é que eu busquei a ideia, assim, ó, será que ela armou um pensamento, será que ela conseguiu pensar o que era aquilo? Porque aquilo era uma coisa, para nós é simbólico, mas e para ela, né? Exatamente, exatamente. Eu queria também compartilhar, no meio que a gente está conversando, o desenho que eu acabei fazendo, que saiu no livro da Emily, não sei se dá para ver assim. Sim, dá para ver. Aqui do lado seriam essas marcas na pele, talvez esse olho gigantesco, essa ideia da vigilância, e ao mesmo tempo um traço um pouco suave, assim, não sei se dá para perceber. Mas é algo estilhaçado, É. não é? Esse aspecto, assim. Por isso que eu falei cacos, né? Porque dá a impressão que ela está em cacos, né?
quando chegou em Cacos. Muito embora maquiada e arrumadinha, né? Agradeço. Acho que talvez agora a gente possa trazer para o público, não é? Ver o que suscitou, a gente pode, de repente, fazer uma troca também. Tem algumas questões aqui no chat, Paulo, eu queria ler para ti. O Guilherme, né? Ele traz assim: me lembrei da história do Homem dos Ratos, de Freud, e sua obra de 1936, que é O Mal-Estar da Civilização. Né? Daí tem a Nádia também, que contribuiu. Ela atuava desde o início, precisava ser olhada, apresenta-se através do espelho, única maneira de ser tirada tal foto. Né? Ainda a Nádia, o atraso provoca um novo olhar, um jogo erótico com o abusador que tenta reproduzir com o analista. Inclusive na primeira fala. Deixa um pedaço de si no setting, o olhar para trás representa o desejo de ainda ser olhado. Rapte-me, Dr. Paulo. Capte-me a minha dor. Venha ao meu mundo, vou te devorar. Muito interessante esses comentários. Eu não sei se o Guilherme e a Nádia também gostariam de contribuir um pouco mais, né, Paulo? Porque são questões muito interessantes aqui, que surgiram no chat. Está aberto. Uhum. Guilherme? Guilherme levantou ali, nós estamos te escutando, Guilherme. Boa noite para todo mundo. Estão me ouvindo? Meu microfone está meio falho, meio maluco, mas, bom, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Apesar de não ser da área da psicologia, eu preciso ter esse conhecimento para minha futura profissão. E, bom, eu tive o conhecimento da história do Homem dos Ratos em uma outra intervenção, que foi uma breve explanação que foi me concedida. E também um webinário, que foi muito assim, que me ajudou muito nessas questões, porque assim, a subjetividade e a raiz que vai, como é que eu posso dizer, que vai sendo criada camadas até chegar ao ato bizarro da prática de, por exemplo, ter, não diria alucinações, mas possuir uns pensamentos completamente estranhos, como no caso do Homem dos Ratos, que ele ficava tirando a pedra, colocando a pedra na rua, porque senão ia acontecer isso, aquilo, e aí vai puxando toda a raiz, e entende-se que ali tinha a questão de uma, não sei se foi agressão, porque aos 3 anos pelo pai, além das práticas, né, que ele já tinha, né, desde pequeno, que eram as práticas de masturbação, se não me falha a memória. Enfim, eu acho que eu fui meio prolixo, não fui nada assertivo, mas foi o que eu consegui lembrar mais ou menos e conjecturar dessa história. E o mal-estar das civilizações, na verdade, é uma prévia do que eu entendo como o
que a gente possui na atualidade, como aquela, como é que se diz? Uma pauta muito voltada à excelência, à produção, ao não fracasso, a formas de competitividade que levam no subjetivo de todos o adoecimento, logicamente, conforme a interpretação de cada um. Assim, quem que se beneficia com isso, né? É uma questão mais assim reflexiva. Não sei também se fui completamente preciso, peço perdão por qualquer erro, mas dando uma Guilherme, visão pessoal. deixa eu Sim. comentar, eu acho que interessante, parece que tu estás flertando bastante com a psicanálise, o que é ótimo, talvez a leitura do Mal-Estar na Civilização, do Homem dos Ratos, tenha aí povoado o teu imaginário. Tu queres talvez investir nisso, falaste na futura profissão, acho que vai em frente, acho que talvez tenham aí coisas que estão buscando complementariedades, com novos discursos, novas trocas. Então, aposta nisso. Tens aí, não é, essa vontade, esse desejo, mas está interessante, está interessante. Obrigado pela tua contribuição. Obrigado por estar presente. Obrigado. Gente, desculpa meu contexto disléxico, literalmente sou disléxico. E a futura profissão é com ênfase em administração e gestão pública, com foco na defesa e estratégias de soberania do poder nacional. É completamente maluco, né? Mas é a minha especialização. E por isso eu preciso saber de tudo um pouco. Obrigada, Guilherme. Então, gente, Nádia, gostaria de contribuir também, continuar um pouquinho o teu pensamento aqui. Não, em primeiro lugar, quero dar parabéns para o Paulo, né, Paulo? Tu conseguiste transformar um caso duro, um caso difícil, com uma narrativa muito leve e que nos cativa, né, do começo ao fim. E a Cida também pelos comentários, né, porque eu sabia que tu ia colocar o projeto no meio. Eu já te conheço. Mas só para complementar aquilo que eu escrevi no chat, né, porque assim, os dedos ficaram nervosos, né, tinha que colocar alguma coisa, que agora a Emily tem o Paulo na pele, ela carrega também o Paulo entre as suas marcas, né, que é um caso muito difícil, que deve, assim, quando o Paulo colocou no começo ali, será que eu vou conseguir? Que geralmente é o que passa pela cabeça da gente no começo, assim, ó, será que eu vou conseguir sustentar, né, esse paciente, que às vezes só aparece pacientes muito difíceis para nós, né, e eu acho que os psicóticos também gostam muito de mim, embora eu não estou falando da estrutura da Emily. Mas, basicamente, é isso. Eu acho que há um jogo, há tudo aquilo que vocês falaram, e ela deve continuar contigo, né, Paulo? E ainda vem muita coisa pela frente. Então, nós esperamos as cenas dos próximos capítulos. Mas Obrigado. Bacana, só para eu comentar da Nádia ali, né? Veio o projeto porque o Paulo escreveu que a paciente estava prestes a formular algum pensamento. Não, né? Então, se estava acontecendo isso, estava quase, tá lá, né? Está lá atrás, né? Tão lá atrás, Cida, que me lembrou do Winnicott também. Também, várias. A gente várias coisas. Não vai dizer a questão do simbólico até. Mas o que eu lembrei também, que está escrito aqui, que naquela
mostrava as costas nuas e tatuadas. Depois, no final de ter lido, eu lembrei do Homem dos Lobos. Porque o Homem dos Lobos assistiu, né, uma das questões, ele assistiu a cópula dos pais, a relação sexual dos pais, sendo por trás, o homem por trás da mulher, da mãe, pai por trás da mãe, né? Assim era a relação que ele assistiu e ele trouxe, né? Né? E eu pensei, que tem a ver com essas costas, né? Por que as costas nuas? Por que, né? Assim, tudo para trazer, para pensar, né? Links que a gente faz, afinal, o paciente é do Paulo, e como tu disseste mesmo, Nádia, muito bem descrito e muito difícil mesmo, né? E que bom que ela tem ele, né? Mas era isso. E o quanto a gente percebe que ela começa a integrar um pouco mais, né, Paulo? Deve estar num processo muito interessante, mas ali quando tu chama a atenção dela dos lenços, né, e ela daí consegue, né, simbolizar alguma coisa, algo que antes ficava ali jogado, né, e também fiquei pensando de quando ela não entra no carro do namorado, né, de o quanto começa, né, uma integração ali dessa paciente, de quanto ela começa a se cuidar, né, isso me chamou a atenção, assim, do processo realmente terapêutico, né, da análise. Realmente, Raquel, Maria Aparecida, Nádia, Guilherme, todo o pessoal aí que contribuiu e esteve presente, acho que sim, teve uma mudança, teve um protesto contra tudo isso que tendia a se repetir a esmo. Então, acho que sim, acho que sim. E, bom, queria agradecer a todos vocês. A gente pode manter vivo esse contato mais adiante, outros momentos, outras experiências, mas espero que tenham usufruído assim desse momento que hoje a gente teve aí. Obrigado. Nós que agradecemos, né, Paulo, por esse momento maravilhoso, assim, a gente poder pensar tantas coisas, né? A clínica fica cada vez mais rica com essas trocas, né? Obrigado, Aparecida também, obrigada a todos por estarem aqui, né, nessa noite, e a gente poder fazer essas trocas tão significativas. No chat ali também tem agradecimento. A Fernanda, foi ótimo, obrigada pela oportunidade, né? Eu é que agradeço pelo espaço, porque a gente fica muito solitário, não é, nessas questões, então que bom que teve esse espaço aqui para a gente trocar. Obrigado, Sim. boa noite a todos, valeu. Obrigada. Gente, uma boa noite, obrigada a todas, obrigada às gurias ali da sociedade, né, por estarem conosco, Renata, Lísia, né, a Melina também acho que está conosco ainda, uma boa noite, tá? Um bom descanso a todos. Obrigado por tudo, um abraço e até a próxima. Obrigada, um abraço a todos.